Faz meses que eu estou aqui no canal praticamente denunciando uma estrutura de ataque indígena existente na época do governo Bolsonaro, composta por Damares Alves, principalmente Ricardo Salles e também Augusto Heleno. Só que agora nós temos que adicionar um outro elemento, Michele Bolsonaro e o programa Pátria Voluntária. O esquema era sempre o mesmo, repasse de dinheiro de programas federais para ONGs que deveriam cuidar e zelar pela saúde e proteção indígena, mas isso não acontecia. E dinheiro vindo do programa Pátria Voluntária também caía nessas ONGs de aliados e pessoas próximas a Michele e simplesmente ninguém sabe se o dinheiro era usado ou não para a proteção indígena. E nós vimos o que aconteceu no início do ano com o povo Yanomami. Coloque nos comentários. Você acha que Michele participava desse esquema? Isso tudo é muito suspeito. Se você quer a punição dessas pessoas, deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu já estou falando há um certo tempo aqui no canal sobre esse esquema. Se você já sabe, conhece a história, você pode pular para o próximo capítulo, basta clicar aqui embaixo. Se você não sabe, como que funcionava esse esquema de ataque à população indígena promovido pelo governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, ele praticamente terceirizou a proteção indígena, tirando de programas de governo, tirando das prefeituras e terceirizando para ONGs, organizações não governamentais. Então o governo Bolsonaro tinha dinheiro, fazia repasses desse dinheiro às ONGs, e essas ONGs deveriam prestar assistência à população indígena, com programas de educação, programas sociais e até mesmo prestação de programas de saúde. Só que nós ficamos sabendo, com o surgimento, com a descoberta da tragédia Yanomami, que esse dinheiro não chegava lá na ponta. Várias ONGs, inclusive ONGs religiosas, e aí começa a entrar Michele, pegavam esse dinheiro e colocavam no bolso, não prestando os serviços que deveriam ter prestado. Então quando você olhava lá nas contas do governo Bolsonaro, você via dinheiro sendo aplicado para programas de proteção indígena, só que na prática isso não acontecia. Então o Ministério de Damares Alves fazia movimentos em falso, porque era Damares a responsável por cuidar da população indígena, para mostrar lá nos órgãos de controle que havia programas que aconteciam, supostamente, proteção aos indígenas, mas na prática isso não acontecia, favorecendo a atuação de grileiros, madeireiros e todo tipo de ilegalidade naquelas regiões. O que começou a acontecer? A CPI das ONGs, que é uma CPI que está ainda ali quietinha, não tem aparecido muito, começou com a minoria a escrutinar alguns programas da Michele Bolsonaro, como no caso o Pátria Voluntária, e o repasse que é feito, ou que era feito, porque o programa acabou, a algumas ONGs, principalmente ONGs ligadas a pessoas próximas e aliados de Michele Bolsonaro. Esse programa Pátria Voluntária distribuiu uma quantidade absurda de dinheiro ao longo de sua existência para ONGs evangélicas, ligadas a pessoas próximas a Damares. Só que não havia critérios objetivos para a destinação desse dinheiro. E quando você começa a ter critérios muito subjetivos, critérios nada objetivos, você, claro, acaba facilitando a falta de transparência e também a corrupção. Para vocês terem uma ideia, uma das ONGs que mais recebeu dinheiro do Pátria Voluntária recebeu aproximadamente 900 milhões de reais. Um pouco mais de 900 milhões de reais. Você ouviu bem, 900 milhões de reais. Essa ONG era uma ONG ligada à Igreja Presbiteriana. E uma das atribuições dessa ONG que recebeu esse dinheiro quase bilionário era atuar justamente com os povos Yanomamis. E nós vamos lembrar o que aconteceu. Nós tínhamos ONGs evangélicas que deveriam levar saúde e médicos para a população Yanomami, e isso não estava acontecendo. Nós temos que lembrar desse problema. Essa ONG ligada à Igreja Presbiteriana, ela era responsável por 64% do atendimento à saúde indígena no Brasil, segundo informações do site O Bastidor. Muito dinheiro, saúde indígena, sempre aquela coisa, e nós sabemos de todo o descaso que vinha do governo Bolsonaro. Outra situação muito suspeita aconteceu com uma ONG lá no Paraná, mais especificamente em Maringá, o chamado Instituto Missional, um dos braços daquele grupo de ensino superior privado Unicesumar.
nós temos que lembrar de uma matéria do The Intercept Brasil de 2020-2021, mostrando que o programa Pátria Voluntária repassava dinheiro para o Instituto Missional, que repassava o dinheiro para a Unicesumar para a formação de evangelizadores que deveriam atuar juntamente com a população indígena, com o objetivo de prestar assistência também, mas para também evangelizar a população indígena da região amazônica. Isso gerou um quiprocó absurdo. No site do Instituto Missional, eles falam que atenderam aí 17 mil pessoas ao longo de muito tempo, né? Atendendo lá a população amazônica. Só que não tem como nós comprovarmos se isso acontecia ou não. Aí que tá todo o quiprocó dessa situação que nós já estamos denunciando e cada vez mais fica cada mais cabeluda. Então nós tínhamos dinheiro do governo enviado para programas de proteção indígena que não aconteciam. E esse dinheiro acabava sendo repassado para ONGs ligadas a Michele Bolsonaro e também a Damares Alves. Então havia essa estrutura que nós estamos falando aqui que precisa ser investigada. Inclusive, foi divulgado no site Metrópolis, pelo Guilherme Amado, um estudo que mostrou que o governo Bolsonaro promoveu um grande descaso com a população indígena. Por quê? Porque havia o plano de gestão territorial e ambiental. Isso acabou averiguando as metas e objetivos do governo Bolsonaro com a proteção indígena. Para proteger os indígenas, você precisa ter duas ações: ações sociais e ações ligadas à terra. As ações ligadas à terra foram completamente destruídas pelo governo Bolsonaro e todos os investimentos acabaram sendo transferidos ou movidos para a proteção social. Proteção social através do governo? Não. Proteção social através do governo municipal? Não. Governo estadual? Não. Através das ONGs. Aí que está a situação. E as metas, pessoal, dos planos do governo para a proteção indígena eram metas extremamente genéricas. Ou seja, não era possível você mensurar se estava ocorrendo ou não a proteção indígena. Então havia toda uma estrutura de ataque à população originária, como o Bolsonaro sempre falou que ele queria fazer ou deu indícios que isso iria acabar acontecendo, e aconteceu no início do ano com os povos Yanomamis. Porque o que aconteceu lá foi um enfraquecimento de pessoas já muito vulneráveis, favorecendo assim grileiros, madeireiros e pessoas que foram lá para tomar ilegalmente as terras dos indígenas. Nós tínhamos essa estrutura de ataque. Damares Alves, que devia prover a segurança para os indígenas, porque ela era do Ministério dos Direitos Humanos, que havia a FUNAI, que estava dentro do Ministério, ela não fazia nada. O Ricardo Salles, que devia dar a proteção ambiental, porque sem terra, sem meio ambiente, você não tem os indígenas. Você acaba destruindo a cultura deles. Se você destrói a cultura, você destrói um povo. O Ricardo Salles atuava para enfraquecer os órgãos como o IBAMA, e depois tinha o nosso queridíssimo general Augusto Heleno atuando de perto com os garimpeiros. E agora também Michele Bolsonaro, que abastecia o Ministério da Damares com dinheiro do Pátria Voluntária para simular assim o movimento de proteção à população indígena que nunca aconteceu. Essa era a estrutura que nós estamos já denunciando, que nós temos a suspeita, e é importante o Ministério Público averiguar tudo isso. Porque o problema, pessoal, desse caso não é o desvio de verba, não é a corrupção, mas sim as pessoas que perderam as suas vidas por conta dessa ação destruidora do Bolsonaro, que tinha como objetivo exterminar a população indígena.